digamos assim. E então a grande questão que se coloca na vida é o que é que nós queremos dela. Se queremos amar ou sofrer, se queremos ser felizes ou ser infelizes. Leon Denis, que era o grande discípulo de Allan Kardec, no seu livro Depois da Morte, tece algumas considerações sobre precisamente a vida, como devemos seguir retamente, e fala-nos sobre a vida moral, dizendo, lembrando-nos que de facto cada um de nós tem em si a semente, os rudimentos dessa vida moral, dessa moralidade. E portanto, todos nós, intimamente, a conhecemos. E quando estamos aqui nesta situação, percebemos que essa moralidade tem consequências na nossa vida. Tem consequências que resultam daquilo que nós fazemos, daquilo que são as nossas opções. Se agimos no bem, temos uma recompensa agradável, sentimos-nos bem, temos uma satisfação íntima. Se agimos no mal, sofremos tantas vezes, temos desgostos que nos perturbam a nossa vida. Então, esta metodologia de recompensa e penalização é, de facto, muito variável dependendo das circunstâncias dos indivíduos, de todos nós, de cada um de nós, e é muitas vezes difícil de compreender numa perspectiva de justiça absoluta. E, portanto, as religiões transferiram muito a penalização por aquilo que nós fazemos de bem ou de mal para a vida futura. A vida futura é uma coisa que, tendo um certo impacto do ponto de vista material na vida das pessoas, e se pensarmos nomeadamente nas questões nas épocas mais atrasadas, onde ainda se vivia um pouco com medo do sobrenatural, tinha algum impacto, mas hoje em dia, com o esclarecimento e com a evolução do ser humano, nomeadamente no seu aspecto inteligente, as suas capacidades cognitivas, essas penalidades não bastam muitas vezes para desviar o homem da sensualidade, da materialidade, de uma forma geral. E, portanto, esse é um dos problemas que nós vivenciamos. Falaremos mais adiante também um pouco nisso. Então, esse processo, que é o processo reencarnatório, que toda a gente já sabe, mostra-nos um pouco o caminho que nós estamos a seguir e que temos que seguir. Tem que passar por isto. E, portanto, aquilo que nós passamos na nossa vida atual resulta daquilo que foram nossas vidas anteriores, vivências anteriores, e aquilo que será a nossa vida futura depende daquilo que são as nossas decisões hoje, na vida que estamos a viver. Portanto, está, de facto, nas nossas mãos fazer o bem ou o mal também em nosso favor. Portanto, nós temos nas nossas mãos tudo aquilo que precisamos, até a escolha das condições para cada uma das vidas que vimos aqui fazer. E, portanto, isso é o livre-arbítrio. É eu fazer as minhas escolhas à minha vontade. Ao mesmo tempo, este processo destas vidas sucessivas, alternadamente no mundo material e no mundo espiritual, são legisladas, regulamentadas por aquilo que se chama a lei da causa e efeito. Isto é, tudo aquilo que são as nossas culpas, os nossos erros, vão ter que ser resgatados e corrigidos. Quando fizermos alguém sofrer, vamos sofrer por isso. Então, a reencarnação, neste quadro, que todos nós já conhecemos, baseia-se em dois aspectos fundamentais do ponto de vista divino, que são a misericórdia divina, por um lado, porque nos garante e nos dá muito conforto, que temos sempre a possibilidade de corrigir o erro em qualquer vida que venha aí, os erros que nós temos. Claro que nós temos interesse, do ponto de vista do nosso bem-estar, da nossa felicidade, em fazê-lo o mais rapidamente possível, mas temos sempre essa possibilidade, Deus dá-nos sempre essa possibilidade. No fundo, perdoa-nos sempre e espera que nós melhoremos a nossa condição. E, por outro lado, a justiça desse processo, que é nós pagamos, entre aspas, por aquilo que fazemos, mais ou menos da mesma forma. Não há nada mais justo do que isso. Então, quais são as grandes notícias do Espiritismo? São a reencarnação. São a informação de que somos um ser espiritual. De que somos um ser espiritual imortal. E que podemos, em qualquer circunstância, nomeadamente quando estamos aqui nesta realidade material, comunicar também com o mundo espiritual. Que nos traz informação muito valiosa e nos ajuda muito na nossa vida. É este conjunto de informação tão importante que a doutrina espírita nos traz. Porque nós,
espíritos encarnados, nós, de uma forma geral, no mundo material, tantas vezes desconhecemos esta realidade, desconhecemos a verdade da vida que Jesus nos trouxe pelo Evangelho e nos veio depois veicular e reforçar e esclarecer com a doutrina espírita, que nos aponta, no fundo, um rumo para a nossa vida. A doutrina espírita ajuda-nos brutalmente na nossa vida, que nos explica o que nós somos e o que precisamos fazer para sermos felizes, que é aquilo que nós queremos. Então, ela, de facto, aponta-nos um objetivo para a nossa vida. Mas é por esse desconhecimento que existe no mundo tanto materialismo, que traz tantos problemas a todos aqueles que aqui habitam, digamos assim. Leon Denis também, nesse livro, Depois da Morte, fala duas outras coisas sobre o alvo da vida. Não é? Qual é o objetivo da vida na perspectiva dele? Ele, de facto, diz que o esclarecimento que nós temos através do Evangelho e da doutrina espírita mostra-nos esse alvo para a nossa vida, é muito claro. E diz-nos ainda que, face a esse conhecimento, devemos ter a noção e o esforço para nos libertar das coisas materiais. Não é, eu disse, pronto, agora vou deixar a minha casa e vou viver para a rua. Não é isso que está aqui em causa. É utilizar as coisas materiais apenas na justa necessidade, na justa medida em que elas nos podem ajudar no nosso esforço de progresso espiritual. É isso que eu quero dizer. E, portanto, diz-nos que não há privilegiados entre nós. Somos todos tratados exatamente da mesma maneira. Somos livres para escolher, somos livres para viver vidas sucessivas sem fazer nenhuma evolução. Mas depois vamos sofrer mais porque nós próprios vamos encontrar a necessidade cada vez mais forte e mais sofrida de fazer a mudança que precisamos para melhorar. E, portanto, nós somos diferentes porque essa escolha que fazemos é diferente para cada um de nós. O nosso livre-arbítrio leva-nos a que, neste momento, do ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual, sejamos todos algo diferentes uns dos outros, apesar de estarmos todos no mesmo nível espiritual. E, portanto, o que temos a certeza é que esta vida, este alvo para a nossa vida, nos vai levar a encontrarmos todos felizes num futuro, que é quando formos todos os tais espíritos perfeitos e seremos todos iguais, verdadeiramente irmãos, e não há pais, irmãos, vizinhos, inimigos ou amigos. Seremos todos amorosamente irmãos, agindo no bem. E, portanto, esta questão do livre-arbítrio e das nossas escolhas é uma questão muito importante. Porquê? Porque há sempre um conflito. Há sempre um conflito entre aquilo que é a nossa vontade e a vontade divina. E há conflito também entre aquilo que é esta nossa liberdade de escolha e aquilo que é condicionado pelas leis divinas. Portanto, é preciso sempre um equilíbrio. O equilíbrio é muito difícil. Do ponto de vista filosófico, esse tem sido um dos grandes problemas, digamos, da humanidade, da discussão dessa questão. Portanto, nós temos que perceber que muito daquilo que nos acontece, mesmo do ponto de vista daquilo que é o nosso sofrimento, as coisas difíceis da nossa vida, são escolhidas por nós, orientados pelas equipas espirituais, que nos ajudam quando preparamos uma encarnação, uma vida, a vida seguinte, digamos assim. Portanto, nós começamos, quando somos primitivos, a desenvolver o nosso instinto, que nos traz um conjunto de alternativas para a nossa vida. Depois evoluímos e, digamos assim, começamos, quando entramos na humanidade, como nos dizem os espíritos, isto é, quando somos dotados do espírito inteligente, porque temos condições para isso, passamos a ter, a perceber a moralidade, a importância das escolhas, a escolha entre o bem e o mal. E a começar a fazer essa escolha cada vez mais livremente à medida que vamos evoluindo. Este é o nosso processo. E, portanto, é com as experiências que nós temos no dia-a-dia, na nossa vida, quer aqui, quer no mundo espiritual, que vamos adquirindo essas capacidades, esse conhecimento, essa compreensão daquilo que é o bem, o mal e daquilo que precisamos escolher. E, portanto, Leon Denis diz assim: as encarnações sucedem-se na escala dos mundos até que a alma tenha adquirido os 3 bens imorredouros alvo dos seus longos trabalhos. No fim deste processo todo, ele caracteriza assim aquilo que nós atingimos. A sabedoria, que tem a ver com o nosso desenvolvimento moral chegado ao topo. Depois, a ciência, que tem a ver com o nosso desenvolvimento intelectual chegado ao topo. E, por fim, o amor. O amor que tudo envolve, tudo cobre e tudo resolve. E que é aquilo que nós temos mais dificuldade em atingir desta fase do nosso processo, mas que temos a certeza que vamos com certeza atingir. E, portanto, há uma garantia que nos é dada pelos Espíritos, é de que neste processo difícil porque nós estamos a passar, com todas as dificuldades que nós temos, temos sempre uma mão protetora
que chamamos de providência divina, que está sempre connosco e sempre que a gente queira vibrar no bem, alterar uma situação que está mal na nossa vida, um comportamento de que nos arrependemos e queremos mudar, vamos ter ajuda muito forte para que isso aconteça de uma forma harmoniosa e mais fácil para nós. Então, essa providência divina é verdadeiramente uma providência que ele, Leon Denis, diz assim, caracteriza assim, a providência é principalmente o amor divino derramando-se sobre as suas criaturas. O amor incondicional. Fizeste mal, mas eu estou aqui para te ajudar. Tu queres corrigir, eu estou aqui para te ajudar. O que passou é passado. Quem pega no arado não olha para trás. Então, nós somos de facto criados para ser felizes, mas temos que conquistar essa felicidade. Temos que fazer o nosso trabalho. Não há milagres, não há ofertas, há ajudas muito fortes e orientações. E, portanto, à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso conhecimento, a nossa moralidade, a aperfeiçoar as nossas opções entre o bem e o mal, vamos tendo uma noção cada vez mais clara daquilo que temos que fazer e cada vez vamos ter mais liberdade de escolha, porque estamos a aperfeiçoar-nos. Então não precisamos de ser tão tutoriados, digamos assim. É claro que essa liberdade tem sempre condicionantes, porque aquilo que é a lei divina e a grande organização universal nunca é mexida nem alterada. Há coisas que na nossa vida nós não podemos mexer, mas há muitas coisas em que podemos mexer e alterar. E muitas vezes essa providência divina e essa grande ordem universal traz-nos na nossa vida, muitas a nosso pedido, outras provacionais, as tais coisas que nós achamos que é um grande mal e que nos desagradam muito. E que são normalmente um grande bem. Eu já li aqui em várias palestras, mas isto lê-se num minuto e acho muito interessante, porque a propósito da providência divina, um dos textos mais interessantes que eu conheço chama-se O Auxílio Virá, pelo Emmanuel, e que diz que quando nós temos um problema que nos preocupa, que e achamos que não conseguimos resolver, que nos ultrapassem muito as nossas capacidades e sentimos esmorecer na nossa vida, o nosso ânimo vai-se um pouco abaixo, então ele diz: serve e ora. Porque a prece renova as energias e o trabalho auxilia-nos porque nos concentra a fazer uma coisa que nos traz desenvolvimento intelectual e nos afasta dos nossos problemas mais profundos, nem que seja momentaneamente, enquanto estamos a fazer. Faz silêncio e não te queixes. Não temos razão para nos queixar, não podemos queixar-nos, porque nós participamos dessas escolhas. Alegre-te, alegria na vida, e espera, paciência, porque o céu te socorrerá por meios que desconheces. Mas Deus permanece agindo. A providência divina está sempre disponível para nós e faz tudo aquilo que pode para nós sejamos felizes. Quando reencarnamos, quais são os objetivos principais, digamos assim, que estão estabelecidos para a nossa ação no planeta, na Terra? São 3 possíveis. Ou estamos a espiar, ou estamos em provações, portanto em provas, ou estamos em missões, quando já somos espíritos mais evoluídos e vimos com uma missão que é algo que vem ajudar os que estão aqui a fazer desenvolvimento, sobretudo moral. Portanto, estes são os 3 grandes objetivos da reencarnação, individuais e coletivos. Que regras, genericamente, uma dúzia de regras que têm a ver com o funcionamento da vida, para compreendermos como é que isto funciona. A primeira, o estado, feliz ou desgraçado, de um espírito, quer no mundo espiritual, depende do seu grau de pureza. Portanto, depende do seu nível moral, do seu grau evolutivo. Isso é que condiciona a nossa felicidade ou infelicidade. É só isso que verdadeiramente condiciona a nossa felicidade ou infelicidade. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Nós é que fazemos as nossas escolhas. Ninguém é necessariamente mau, nem necessariamente bom. A responsabilidade das faltas é pessoal. Ninguém sofre pela falta dos outros, a não ser que tenha contribuído para o seu cometimento. Se o indivíduo se suicida e eu contribuí para esse suicídio, então vou ser o principal responsável e ele, suicidando-se, vai ter atenuantes. E assim a alma traz consigo o próprio castigo ou prémio. Portanto, já falámos aqui sobre isso. Nas prestas não há céus, nem infernos, nem locais específicos para que haja sofrimento ou alegria em qualquer sítio do universo. A alegria ou a tristeza, o sofrimento, a dor ou a felicidade estão em cada um de nós, conforme aquilo que nós somos. E, portanto, todos os erros que cometemos vão ser pagos. Vão ter que ser expiados, corrigidos.
Assim como tudo aquilo que fizermos de bem é contabilizado a nosso favor. Tudo, as coisas mais pequenas. Portanto, tudo conta positiva e negativamente. E nós podemos muitas vezes perceber, no nosso esforço de conhecimento de nós próprios, quais são os nossos grandes problemas e provavelmente até entender, se formos bem profundamente nessa nossa análise, perceber qual é o grande objetivo, se calhar, da nossa vida. O que é que estamos aqui a fazer do ponto de vista, qual é o grande objetivo para o nosso desenvolvimento moral? Por aquilo que nos acontece, por aquilo que nós somos e que fazemos. Então isso é uma ferramenta muito importante para que nós façamos as mudanças. Quando cometemos uma falta, nem todos somos castigados da mesma maneira. Depende daquilo que nós chamamos das expiações que precisamos de fazer e das atenuantes ou das agravantes que temos, dependendo do nosso conhecimento e da intenção com que fazemos as coisas. Por outro lado, quando nós estamos numa situação de sofrimento, porque no mundo espiritual entendemos os erros graves que cometemos e sofremos muito com isso, só depende de nós sair dessa situação. Porque a justiça é tão perfeita que é assim, a duração do castigo depende da melhoria do culpado. Não há ninguém a dizer, não é Deus que vai dizer, tu fizeste isto, ficas 50 anos na prisão. Isso não existe. Somos nós que geramos a nossa prisão ou a abrimos. Portanto, só depende de cada um. Isto é fantástico, porque nós temos tudo nas nossas mãos. Então, nesta realidade social que vivemos aqui, onde temos um objetivo que é evoluir com esta ajuda que Jesus nos traz no seu Evangelho. Estabelece-nos muito claramente o objetivo, não há outro objetivo para a nossa vida. Podemos encontrá-lo noutras religiões, dito de outra forma, mas é o mesmo objetivo. É caminhar para Deus, sermos perfeitos. Então, cada um de nós tem as suas expiações e as suas provas aqui nesta realidade, que são diferentes. Interagimos uns com os outros. Pergunta-se no Evangelho. Perguntam se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a uma outra lógica. É permitido àquele que se afoga procurar salvar-se? Àquele que tem o espinho encravado retirar esse espinho? É claro que é. Nós temos uma determinada expiação para fazer, uma determinada prova para passar, mas devemos, entre nós, individualmente connosco próprios, quando temos essa capacidade, e junto do outro que está em maior sofrimento, ajudá-lo, aliviá-lo, consolá-lo, para que ele consiga fazer essa prova de uma forma mais agradável, menos dolorosa. Temos esse dever, essa obrigação. E dizem-nos mais os Espíritos. Contentai-vos com as provas que Deus nos envia, que Deus vos envia. E não aumenteis a sua carga às vezes tão pesada. Isto é, não vamos tomar aquela atitude, não. Eu tenho que fazer aquela prova, tenho que passar por aquilo, por aquela expiação, então deixa-o estar. É assim que ele tem que estar, aquele é o sofrimento que ele precisa. Não vamos arranjar mais complicações, nem complicar. Então, olha, ainda vou aqui arranjar-te uma coisa mais difícil para tu fazeres. A providência divina de tudo trata e está tudo perfeitamente harmonizado e nós próprios temos esse objetivo para a nossa vida, com todas essas provações e expiações. Portanto, no fundo, nós sofremos porque ainda não conseguimos amar. É muito simples. No Velho Testamento, o conceito é um conceito de penalização. Pena de talião, olho por olho, dente por dente. Porque para aquela sociedade era necessário que as pessoas sentissem a pena, o castigo se fizessem mal, para que procurassem evitar fazer o mal. Jesus veio e disse-nos que, ok, isso é verdade, mas não é dessa forma. Vós agora, que são espíritos mais evoluídos, com mais capacidade de conhecimento e de entendimento, compreendam que a essência da nossa ação é o amor. Foi isso que Jesus nos veio dizer. E disse, por isso é que ele disse, se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe a outra face. Não no sentido de nós não nos defendermos porque nos estão a bater, mas pelo menos não atacarmos, não fazermos a mesma coisa ao outro. Portanto, todos precisamos de facto de um dom para a nossa vida. Jesus traz-nos esse esclarecimento, lega-nos a doutrina espírita que nos vem explicar tudo, profundamente, toda a informação que ele nos deixou. E, portanto, temos que escolher na nossa vida entre o amor ou a dor. Sabemos que a nossa perfeição ainda está longe. Sabemos que devemos de atingir algures longínquamente, mas que isso depende muito de nós. E, portanto, estamos neste caminho ainda das reencarnações sucessivas, em que ainda precisamos de vir a um mundo material. Ainda não somos, como diz o André Luís, completistas
Isto é, ainda não chegámos àquele momento em que estamos na última reencarnação e já não precisaremos mais de vir ao mundo material, a não ser que seja em missão. Claro. E, portanto, qual é a escolha que nós fazemos? Nós temos um percurso histórico, social, de nos sentimos bem com a dor. Nós, no fundo, gostamos do sofrimento. Porque mudar isto é muito complicado, eu não sei o que é que vai acontecer, então eu prefiro estar assim, já estou habituado. Portanto, vivemos um pouco nesse contexto histórico, nessa educação, que é da dor, do castigo, intimamente. Jesus veio-nos explicar que não é esse o caminho, que podemos fazer outra coisa. Então, se estamos nesse mood, nós só temos uma coisa para fazer, que é mudar. Temos que mudar. Nós queremos ser felizes, no fundo, nós não queremos ser infelizes, nem sofrer, queremos estar bem. Então, se este é o caminho e se o compreendemos, temos que agir no sentido de fazer essa mudança. Portanto, se não estamos bem, vamos mudar. Temos tudo ao nosso alcance para o fazer. Porquê é que não mudamos? Não mudamos porque não queremos mudar. Nós não mudamos porque não queremos. Arranjamos tantas desculpas. Eu não faço isto porque aquele não me permite que eu faça. Eu fiz isto porque aquele me gerou que eu levou-me a esta situação. Enfim, desculpabilizamos por tudo, porque não temos tempo para fazer as coisas, temos muita ocupação, não conseguimos fazer. E não mudamos. Porque não queremos. Não queremos porque o que nos falta é a vontade. Porque se nós pensarmos bem, no meio das nossas dificuldades, a vida atribulada que cada um pode ter, muitas vezes pelas demasiadas coisas materiais em que está envolvido, sem dúvida nenhuma, que geram grandes problemas na nossa vida. Mas, independentemente disso, no meio de tudo isso, cada um de nós, em consciência, sabe que se quiser fazer uma coisa que lhe agrade, ele vai conseguir fazê-la mesmo no meio das dificuldades todas. Mas se houver uma coisa que não queira fazer porque lhe desagrada, ele desculpa-se. Porque não quer ser honesto. E não se quer fundamentalmente enfrentar a ele mesmo. Então, o que é que Leon Denis nos chama a atenção como um meio fundamental para nós conduzirmos a nossa vida bem? É termos atenção àquilo que é o dever. O dever que ele diz, o dever é o conjunto de prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. É sempre inflexível o dever. O dever é inflexível para cada um de nós, diferente para cada um de nós, mas inflexível. Porquê? Porque, dependendo do nosso grau evolutivo, o dever que eu entendo como sendo o meu é diferente do dever que o que está ao meu lado entende. Porque o dever é qualquer coisa que está na nossa consciência. E a nossa consciência resulta do nosso grau evolutivo, do momento evolutivo em que nós estamos. Em que grau de moralidade é que nós estamos? E então o dever está de acordo com isso. Esse é o entendimento de cada um. O mais humilde, aquele que tenha a vida mais complicada, que seja menos bom, um espírito menos bom, tem o seu sentido de dever, porque ele tem consciência, é um ser inteligente, tem uma determinada evolução, e no momento em que está, a sua consciência é uma determinada coisa. E ela dita-lhe um determinado dever. Todos nós sabemos, perante cada situação, cada escolha que temos que fazer, qual é o nosso dever perante aquela situação. Isto é aquilo que nós devemos fazer. Todos sabemos isso. Independentemente de sermos pobres, ricos, maus ou bons. Todos temos isso. E a opção por esse dever, diz-nos Leon Denis, traz a calma interior, a serenidade de espírito mais importante do que todos os bens da terra. E cada um, na sua maior simplicidade e humildade, pode, mesmo através de tempestades, como ele diz, firmar essa paz de consciência, esse contentamento íntimo que o cumprimento do dever acarreta. Então estejamos muito atentos a nós próprios, questionemos perante cada decisão que temos que tomar. E o dever é, no fundo, algo que nos orienta na nossa vida, levando-nos a escolher corretamente entre o bem e o mal. É fundamentalmente isso. Por outro lado, os espíritos superiores, nós vemos isto para um espírito menos evoluído, mas os espíritos superiores, o dever está neles já. Já é natural neles, como ele diz, tem profundamente enraizado em si o sentimento do dever. E seguem sem esforço essa rota. Torna-se para eles, o dever torna-se para eles uma obrigação. Natural, sem nenhum esforço, nem nenhum problema.
há diversos tipos de deveres. Nós aqui, fundamentalmente, estamos a falar do dever. Todos eles têm este substrato em nós próprios. O meu dever profissional, tenho noção perante aquilo que eu estou a fazer, perante aquilo que é o meu compromisso, eu digo, o que é que eu devo fazer? Perante aquilo que é, que sou eu próprio, nesta situação, como é que eu devo tratar de mim? Porque eu devo ter o meu amor próprio, em primeiro lugar. Amar-me a mim para conseguir amar os outros, tenho que me compreender para compreender os outros. Eu sou uma boa lição para mim próprio. Então, mas há ao dever social, que é aquilo que nós temos para com todos, e aqueles que querem agir no bem têm na área do dever social muita coisa para fazer, e é o dever para com Deus. Portanto, o dever profundamente moral tem a ver com a nossa relação com o caminho para o amor. Compreendemos que temos cada vez mais obrigações, e nós estamos aqui na doutrina espírita, e que temos conhecimento que muita gente não tem. Dizemos assim, ok, não tem porque não quer. Pode ser verdade, não interessa, mas não tem. Às vezes não tem oportunidade de ter. Não tem esclarecimento suficiente para isso. Então temos o grande dever de fazer chegar essa informação preciosa ao maior número de pessoas possível, sem forçar. Sempre que haja abertura para o entendimento, a procura de esclarecimento, e não devemos dar esse contributo. Isso é um dever que nós temos do ponto de vista da nossa moralidade. Leão diz que a prática do dever nos leva ao aperfeiçoamento. É exercício. Sempre exercício. Por outro lado, o hábito do bem facilita a sua prática. O hábito do bem facilita a prática do bem e isso leva a que eu tenha atenção sempre no consulto e siga sempre as orientações da minha consciência relativamente àquilo que eu devo fazer. Portanto, temos que ser muito disciplinados. Temos que ser... É sempre trabalho. Nós estamos sempre à procura de um equilíbrio. Estamos sempre à procura daquilo que nos parece ser a solução mais adequada para uma determinada situação, que muitas vezes não é aquela que é mais conveniente do ponto de vista da nossa vida material para nós. Então, grande disciplina, muito trabalho, muito estudo. Nós vivemos em sociedade e, portanto, temos que conviver com todos. E Jesus dizia, bom, os que precisam do médico são os doentes, não são os que estão bem. Nós devemos conviver com todos e devemos procurar, do ponto de vista da harmonização também, conviver com aqueles que estão no bem, que nos dão melhores condições de conforto, de sanidade, de paz, de honestidade, enfim. Porque devemos sempre evitar, do ponto de vista social, energias negativas que vão prejudicar todos, inclusive a nós. E dou-vos um exemplo. As más conversas, a maldicência, gera energias terrivelmente negativas que influenciam a nós e aqueles a quem as dirigimos. E é preciso ter muita força para passar incólume a isso. Isto é um exemplo só. Na convivência social é uma coisa que acontece muitas vezes. Então, é muito importante isso. Por outro lado, é não mentirmos, dizermos sempre a verdade. Porque a verdade é que resolve os problemas. É muitas vezes difícil, à partida, mas depois torna-se o caminho claramente melhor. São coisas desse tipo que, como Santo Agostinho fazia e dizia no Livro dos Espíritos, na questão 919, eu todos os dias olho para mim e vejo o que é que eu fiz comigo, se eu fiz algum progresso individualmente, se ajudei outro a fazer o progresso, ajudei de alguma maneira, então sinto-me feliz por isso. Eu cumpri o meu dever hoje. Portanto, isto é fundamental para a nossa orientação. Qual é a outra componente para a nossa ação? É a vontade. Leão disse a mim, vejam aquilo que o homem faz, apesar de todas as dificuldades, enfrentar todas as dificuldades físicas, controlar a natureza, ao longo dos séculos, as diversas civilizações, etc. Aquilo que resulta das dificuldades sociais que ele tem que enfrentar, das epidemias, tudo. Portanto, questões sociais, questões morais, que o homem enfrenta, são coisas gigantescas do ponto, mas que ele vai resolvendo e vai gerando o progresso social e o progresso individual. Então, diz-nos Leon Denis, em face das potências cegas que o oprimem e o ameaçam de todos os lados, o homem, sendo frágil, ergueu-se. Como recurso, tem apenas a vontade. Então, a nossa ação, que é aquilo que nós precisamos fazer, a cada um segundo as suas obras, tem duas componentes muito importantes, o dever e a vontade. E a ação, que é trabalho, desenvolvimento de trabalho, o trabalho contribui para o progresso. Nós, para progredirmos, não precisamos só de estudar, o estudo é importante, nós precisamos de agir, de fazer coisas. Isso dá-nos um grande conhecimento, uma grande experiência que nos ajuda a melhorar e ajuda os outros a melhorar. Bom, então,
eu devo fazer aquilo que o meu sentido de dever me diz para fazer perante cada situação. Já vimos que o dever é a nossa consciência a falar connosco próprio. E o meu dever numa determinada situação diz-me, o meu sentido de dever diz-me, faz isto. Eu só vou fazer se tiver vontade de fazer. Porque eu posso contrariar. Não estou a fazer adequadamente, estou-me a prejudicar, mas eu posso decidir isso. Não, olha, agora não me apetece fazer isto, porque antes quero ir ver o jogo de futebol. Pronto. Posso fazer isso. Portanto, o dever e a vontade têm que estar conjugados para que a ação, no bem, saia de forma correta. Portanto, essa mudança constante que nós precisamos de fazer, neste sentido, alterar a nossa realidade moral, sobretudo, passa pelo autoconhecimento e pela reforma íntima em dois níveis na vida material, que é esta, tão difícil, que nos leva a desenvolver o egoísmo e o orgulho. Isto é, o egoísmo no sentido de ter, eu mesmo familiarmente, normalmente a família, nós queremos ser os melhores aqui do bairro. Temos que ter o melhor carro e a melhor casa. Temos que ter mais uns cursos melhores do que os outros que estão ao lado. Isto é uma coisa algo natural, digamos assim. Básica, instintiva. E, portanto, apesar de haver, obviamente, um lado espiritual que tem a ver com a educação familiar, dos filhos, tudo isso, que é obviamente importante. Mas, quando nós, na vida material, estamos muito presos a essas questões no âmbito familiar, levam-nos a desenvolver o nosso orgulho e o nosso egoísmo. O egoísmo no ter e o orgulho no ser, nomeadamente pela vaidade. Quando a família se consegue harmonizar, desenvolver, esclarecer, então ela pode se abrir para fora. E abrindo-se para fora da família, vem para a sociedade e vem desenvolver a sua espiritualidade. Pelo trabalho que faz no bem, no âmbito social. Pela ajuda, pela disponibilidade. Pelo trabalho gratuito que faz em prol do outro. Então, isso é o que mais contribui para o seu desenvolvimento espiritual. Porque o lado material é o que nos traz dor, que nos traz as dificuldades que nós conhecemos. Aconselho-vos a ler no livro Opinião Espírita, de Emmanuel e André Luiz, um texto que é Examinemos a nós mesmos, onde há um conjunto de questões que devemos ler e colocar a nós próprios para avaliar o nosso grau de evolução moral. Estamos melhor do que há um ano ou não estamos melhor do que há um ano? Façam esse exercício. Por exemplo, testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Inquire as tuas relações na experiência doméstica, em casa, na família. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Coisas deste tipo. Que são, de facto, têm a ver com evolução moral, com melhoria da nossa situação. E diz Emmanuel e André Luiz, tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Não há mal nenhum nisso, percebemos onde é que nós estamos, do ponto de vista do nosso esforço e daquilo que nós conseguimos. Não te iludas. Alertam para isso. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Em cada momento nós temos as oportunidades para fazer o bem, para agarrar e fazer o nosso progresso. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, não percamos tempo, não desperdicemos tempo. À saúde, a saúde é importante porque trata do nosso corpo físico e ele é o suporte para fazermos a nossa evolução espiritual. E aos enseios de fazer o bem que desfrutas na vida diária. E, portanto, aqueles que estão a seguir o espiritismo, nomeadamente os seus trabalhadores, têm uma definição do que é um bom espírita que é muito clara neste processo. O bom espírita é aquele que se reconhece pela sua transformação moral. Há transformação moral. E pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Portanto, é um processo contínuo de trabalho, de concentração, de grande rigor, de grande disciplina. Difícil, portanto. Estamos nele. Ainda estamos longe do fim. Todo este processo Jesus trouxe-nos essa informação. A melhor forma de nós mudarmos para o amor é praticar a caridade. Porque a caridade, fazer aos outros o que gostaríamos que fizéssemos a nós, que nos fizessem a nós, é o máximo da nossa evolução. Quando nós conseguimos fazer isso, amar o próximo como a nós mesmos, fazer aos outros o que gostaria que eles nos fizessem a nós, é a caridade no seu máximo. Mais, amai os vossos inimigos.
Então, o amor, que é trazido pela caridade, a caridade é a expressão maior do amor, é, segundo Jesus, levado ao máximo quando nos diz: vocês serão perfeitos, tanto quanto perfeitos podem ser, quando amarem os vossos inimigos. O amor chega aí. O amor e a caridade estão relacionados. E dizem os Espíritos que precisamos ter a fé que a doutrina espírita nos traz, a fé raciocinada, para conseguirmos fazer essa caridade suprema que é possível fazer, que nos traz a nossa grande evolução. Porque é a fé que nos faz compreender o que é a vida, este objetivo para a nossa vida, que é um futuro perfeito. Isso é que nos dá força para enfrentar as dificuldades que a prática da própria caridade, estar disponível para o outro, nos traz. E por isso nos dizem também os Espíritos que é preciso as grandes virtudes que nós devemos abraçar, porque cobrem todas as necessidades, nomeadamente da caridade, é o devotamento, compreensão do que é de facto a vida e Deus, e qual é o nosso papel, e a abnegação, que é sermos capazes de deixar as nossas coisas para tratar das coisas dos outros. Obviamente que isto não é de forma cega, não fazemos nada de forma cega. A própria fé de que estamos aqui a falar, raciocinada, é uma fé que nós compreendemos. Nós fazemos e aceitamos uma coisa porque compreendemos aquilo que está a acontecer, aquilo que estamos a fazer. O amor ao próximo, qual é o limite do amor ao próximo? Não há limite para o amor ao próximo, porque o amor ao próximo não é a família, não são os amigos, é a humanidade toda. Nós somos todos irmãos de Deus. E aquilo que hoje são os nossos inimigos, com os quais temos dificuldade em nos acertar, amanhã serão nossos amigos amorosos no mundo puro, onde seremos perfeitos e seremos todos iguais. Não há irmãos, nem pais, nem filhos, nem inimigos, nem amigos, nem coisa nenhuma. Somos todos iguais, estamos todos a trabalhar de uma forma contínua, com o nosso sentido de dever sempre presente, no bem. Então, qual é o desafio que Jesus nos lança? Qual é o desafio que ele nos lança como objetivo para a nossa vida? Ele disse-nos assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. O desafio é este. O que é essa perfeição? A perfeição não é a perfeição de Deus, como é evidente. É a perfeição que podemos chegar, possível perfeição. E, de facto, este é o único determinismo na nossa vida. É que vamos ter a certeza que vamos ser perfeitos. Ele lançou-nos esse desafio e ele alertou-nos para isso. Sejam perfeitos. Esse é o vosso grande objetivo diário. Em que consiste essa perfeição? Jesus disse assim: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. No fundo, responder ao mal com o bem. Portanto, vejam, esta é a grande dificuldade, mas este é o caminho. É aquilo que nós temos que fazer. E nós temos a noção clara, os Espíritos dizem-nos isso, que nós, à medida que vamos desenvolvendo a nossa capacidade, o nosso livre-arbítrio, os nossos sentimentos, que vão culminar no sentimento do amor, que é o mais elevado de todos, à medida que nós estamos a fazer isso, vamos cada vez progredindo mais e nunca retrogradamos. Aquilo que adquirimos, aquilo que nós somos, só podemos avançar, nunca podemos retrogradar. Então temos essa certeza, todo o mecanismo universal da vida e da providência divina é perfeito, as leis universais são perfeitas, imutáveis, e está tudo bem sempre connosco, apesar de nos parecer a pior coisa do mundo. Portanto, no fundo, nós sofremos porque ainda não aprendemos a amar, e a nossa escolha é esta, é amor ou dor. Se calhar neste momento é amor e dor, porque somos espíritos imperfeitos e temos momentos em que somos amorosos e momentos, se calhar, em que somos odiosos. Mas faz parte. Se calhar temos que aceitar a dor com o maior amor possível. É aquilo que nós temos que fazer. Procurando ultrapassá-la e trabalhando em cada dia para sermos melhores neste grande caminho, neste rumo, neste objetivo que é estabelecido. O melhor objetivo possível para a nossa vida é este. É o que Jesus nos trouxe no seu Evangelho, o de perfeição.